Senador Delcídio do Amaral, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, excelentíssimo senhor senador Gin Argelo, membro desta comissão, excelentíssimos senhores senadores, senhoras e senhores. Estou hoje aqui na condição de presidente do Banco Central para, em atendimento ao estabelecido na Resolução 32 de 2007 do Senado Federal, discorrer sobre as diretrizes, implementação e perspectivas futuras da política monetária e, adicionalmente, nesta ocasião, em atendimento ao requerimento número 36 de 2012, de autoria do excelentíssimo senhor senador Ciro Miranda, para discutir também as transferências de controle acionário, intervenções e liquidações ocorridas no sistema financeiro nacional em tempos recentes. Em relação ao requerimento do senador Ciro Miranda, eu tenho as seguintes considerações. A crise internacional de 2008 provocou forte contração no mercado de crédito externo, com alguns reflexos no mercado de crédito brasileiro. Os efeitos da crise impactaram mais fortemente alguns bancos do segmento de pequenos e médios, que sofreram pressão em sua liquidez devido à redução do mercado de cessão de crédito e dificuldades também de captação de recursos em geral. Atento a esse cenário, o Banco Central do Brasil passou a exercer um monitoramento mais rigoroso nas operações de cessão de créditos realizadas por todo o sistema financeiro no primeiro semestre de 2010. Essas atividades resultaram, no segundo semestre daquele ano, na identificação de inconsistências contábeis nas operações de cessão de crédito no Banco Pan-Americano. As fragilidades, então, encontradas naquela instituição motivaram o Banco Central a intensificar o trabalho de monitoramento de um grupo específico de bancos. Apesar de a maioria das instituições que enfrentaram dificuldades terem retornado à situação de normalidade, em alguns casos pontuais, fez-se necessária maior atuação do Banco Central do Brasil no sentido de solucionar as situações mais críticas por meio de processos de ajustes e saneamento. Essas situações mais críticas, diga-se de passagem, foram basicamente decorrentes de decisões de gestão tomadas por seus controladores e administradores na condução dos negócios da instituição, em relação com fatores macroeconômicos de caráter conjuntural, nem relação direta com o comportamento ou com as estratégias do restante do segmento. Durante o processo de ajustes e saneamento, foram aplicados novos instrumentos de monitoramento, mais focados na integridade das informações e na viabilidade dos negócios, o que possibilitou um mapeamento mais preciso das situações de risco identificadas. Como resultado desse processo, foram determinados ajustes e exigidos planos de solução para as situações identificadas. Foram também aplicadas medidas prudenciais preventivas, inclusive com a imposição de restrições para a distribuição de resultados e remuneração de administradores. Nos 4 casos em que os ajustes determinados não foram feitos ou não foram apresentadas soluções de mercado, houve a decretação de regime especial. Refiro-me aos casos dos bancos Cruzeiro do Sul, BVA, Morada e Prosper, que somados detinham apenas 0,41% dos ativos do sistema financeiro nacional e 0,59% dos depósitos. É fundamental compreender que a decretação de regimes especiais apresenta sempre, em maior ou menor medida, potencial de abalo da credibilidade do sistema financeiro. Além disso, o encerramento das atividades de uma instituição financeira por ato de intervenção do Estado afeta adversamente depositantes, investidores e demais credores, inclusive outras instituições financeiras, bem como o fisco e os empregados,
podendo ainda trazer consequências para empresas que nela concentram seus depósitos e aplicações. Por tais razões, a ocorrência de solução de mercado para superar dificuldades verificadas em instituições financeiras atende ao interesse público na estabilidade sistêmica. Recordo a propósito que nos casos em que ocorreram soluções de mercado, o Banco Central não interferiu nos termos e condições da negociação, que foram acertadas exclusivamente entre as partes interessadas. Ademais, em estrito atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, tais soluções de mercado foram concluídas sem a utilização de recursos públicos, nem do Banco Central, nem de qualquer outra entidade governamental. Com relação à atuação do Fundo Garantidor de Créditos, que teve na solução de mercado, devo salientar que o FGC atua de duas formas. A primeira é a função clássica de paybox, quando garante os recursos aos depositantes de instituição liquidada até o montante estabelecido pela regulamentação em vigor. A segunda forma de atuação é a atuação preventiva, contribuindo para a obtenção de solução de mercado que permita a continuidade das atividades da instituição financeira, conforme prevê o artigo 28, parágrafo 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que a prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos e de outros mecanismos constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, caso do FGC. Em termos de impactos na competitividade, na competição, o efeito que esse processo de saneamento teve é praticamente inexistente, pois, conforme afirmei, o número de bancos que passaram por medidas cautelares ou saneadoras foi pequeno, sendo sua participação em termos de volumes de ativos e de depósitos, frente ao montante total do Sistema Financeiro Nacional, insuficiente para surtir efeitos relevantes sobre indicadores de concentração. De se ressaltar que, no terceiro trimestre de 2012, o segmento de bancos pequenos e médios compreendia 125 instituições. Em decorrência do mesmo processo de saneamento, foram abertos 17 processos administrativos punitivos, aplicadas penas que, somadas, correspondem a mais de 350 anos de inabilitação para atuar no mercado financeiro, além de multas, tendo sido expedidas 39 comunicações de crimes e irregularidades administrativas aos órgãos competentes, sendo 21 ao Ministério Público, 8 à CVM, 5 ao COAF e 3 ao Conselho Federal de Contabilidade e 2 à Secretaria da Receita Federal. Finalmente, concluindo a minha exposição a respeito do requerimento do excelentíssimo senador Ciro Miranda, gostaria de confirmar, ratificar, que o segmento de bancos pequenos e médios está saudável, bem capitalizado, provisionado, rentável e desempenha importante papel na dinâmica do mercado financeiro, que as recentes aplicações de regimes especiais a bancos desse segmento foram fatos específicos e isolados. Senhores, excelentíssimos senhores senadores, eu passo agora a tratar do cenário macroeconômico. Iniciando pelo ambiente externo, a nossa conclusão é que ele permanece com grande complexidade. A perspectiva continua sendo de baixo crescimento econômico por um período prolongado para a economia global. A Europa é fonte de preocupação, principalmente pelas vulnerabilidades econômicas e financeiras ainda presentes. É fato que nos últimos meses foram anunciadas importantes medidas que reduziram as chances de eventos extremos, mas não são soluções nem prontas nem definitivas capazes de reestabelecer por si uma dinâmica de crescimento sustentável para a região. No caso dos Estados Unidos, a principal fonte de segurança está no campo fiscal. O chamado abismo fiscal tem o potencial de gerar uma contração de até 4,5% do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, em termos de impacto fiscal. A avaliação geral, entretanto, é de que haverá ao menos a renovação parcial dos incentivos tributários, mas a postergação dessas decisões tem se refletido sobre os níveis de dispêndio das famílias norte-americanas e de investimento das empresas. Não obstante isso, há sinais positivos na economia norte-americana,
o segmento imobiliário retomou as vendas, os estoques reduziram-se, os preços de imóveis estão se recuperando e houve ampliação da concessão de crédito para esse segmento. Ademais, a economia norte-americana como um todo está gerando postos de trabalho. Com isso, temos observado uma taxa de desemprego que tem gradualmente caído nos Estados Unidos. Em relação à China, os indicadores recentes sinalizam uma estabilização do ritmo de crescimento. Há, inclusive, alguns sinais mais recentes de aceleração desse ritmo, porém, a perspectiva é de que o patamar de crescimento se consolide um pouco abaixo daquele observado nos últimos anos. Quanto à economia brasileira, a nossa visão é de que está em curso uma recuperação gradual da atividade econômica neste segundo semestre do ano 2012, que deve se intensificar ao longo do próximo ano. A indústria e a agropecuária, em certa medida, já mostram reação aos estímulos introduzidos na economia. No setor industrial, o sentimento do empresário melhorou e a produção tem mostrado tendência de crescimento nos últimos meses. E este é um processo disseminado entre os diversos segmentos industriais. No setor agrícola, a produção de grãos deve bater novo recorde em 2012 e, de acordo com as estimativas elaboradas pelo IBGE, crescerá em 2013 em ritmo bem mais intenso. No que se refere ao setor de serviços, as perspectivas continuam favoráveis e a estabilidade observada no terceiro trimestre refletiu eventos que tendem a não se repetir. Olhando o produto interno bruto pela ótica do dispêndio, a demanda doméstica continua sendo o principal suporte da economia. A expansão moderada do crédito, a geração de empregos e a ampliação da renda estimulam o consumo das famílias. Por outro lado, a lenta recuperação da confiança contribui para que, até o momento, os investimentos ainda não mostrem reação aos estímulos introduzidos na economia. A consolidação da confiança requer um prazo suficiente para que os investidores interiorizem os estímulos já fornecidos, antecipem os efeitos das novas políticas de oferta e, assim, planejem suas próprias perspectivas de crescimento em horizontes mais longos. Importante destacar, senadores, que esse cenário de recuperação do crescimento, ainda que mais lento, vai se materializando em ambiente de inflação sob controle. Há um conjunto de fatores que favorece que a inflação retome o deslocamento na direção da trajetória da meta de inflação ao longo do ano de 2013. O primeiro fator, eu vou listar alguns desses fatores. O primeiro, o reajuste do salário mínimo, que será em 2013 significativamente menor do que observado em 2012. A importante redução do ritmo de crescimento desse parâmetro deve contribuir para suavizar a dinâmica dos salários, com repercussões sobre o custo de produção, sobretudo segmentos intensivos em mão de obra. Além disso, no setor público, negociações já realizadas apontam moderação dos ganhos salariais nos próximos 3 anos. Nesse contexto, para a economia como um todo, antecipam-se variações salariais mais condizentes com os ganhos de produtividade no próximo ano. O segundo aspecto que sustenta a convergência da inflação para a meta no ano de 2013 se refere às perspectivas que apontam na moderação na dinâmica de certos preços de ativos reais e financeiros, dadas as condições vigentes da economia e as condições prospectivas. Em particular, temos afirmado que nosso regime de câmbio flutuante não deve ser visto como um incentivo para apostas que exacerbam a volatilidade. Um terceiro elemento diz respeito ao impacto potencial sobre os preços das medidas adotadas pelo governo que visam reduzir os custos de produção e aumentar a competitividade da economia brasileira. Além desse impacto sobre as condições de oferta, há também o impacto direto, os efeitos diretos dessas iniciativas sobre os índices de preço ao consumidor. Um quarto fator de sustentação da convergência da inflação no ano de 2013
diz respeito à expansão do crédito, que apesar de haver espaço para a continuidade da expansão do crédito às pessoas físicas, esse movimento tende a ocorrer em ritmo mais alinhado com o crescimento da renda disponível, fator que já estamos observando mais recentemente. Um quinto e último fator de convergência da inflação para a trajetória de metas em 2013 diz respeito ainda à situação internacional, que apesar de haver sinais que indiquem a estabilização do cenário global, redução da probabilidade de ocorrência de eventos extremos, o cenário internacional ainda é frágil, né? Então apresenta aí um fator ainda de contenção da demanda agregada à frente. Nesse contexto, a estabilidade das condições monetárias por um período suficientemente prolongado na minha visão, a estratégia mais adequada para garantir a convergência da inflação para a meta no ano de 2013. De qualquer maneira, o Banco Central, já tive a oportunidade de falar algumas vezes nesta comissão, mantém-se vigilante para assegurar que o comportamento da inflação seja condizente com o processo de convergência para o objetivo do Banco Central estabelecido pelo governo, pelo Conselho Monetário Nacional. São essas, senhor presidente, as minhas breves palavras introdutórias e estou inteiramente à disposição para as perguntas.